gente está fazendo um trabalho na Série B, como eu já falei para vocês desde o início da competição, tentando montar um time competitivo, dentro do nosso orçamento, fazendo nada de loucura. E a gente veio trabalhando aí, uma confiança muito grande e também prestigiando bastante o trabalho do Carlos Otávio, que eu faço questão de frisar muito bem aqui, que no ano passado nos salvou e nos livrou do rebaixamento. E eu acho que principalmente essa profissão de treinador, que vive muito em função do resultado, eu acho que os clubes merecem assim, uma atenção e assim, até uma dedicação maior para esses profissionais, né? São profissionais que ganham um jogo num dia, acabou tudo, no dia seguinte acabou, aquilo lá já era e tem que recomeçar tudo de novo, a busca por resultado e por tudo mais. Então a gente veio confiando e continua confiando muito no trabalho do Carlos Otávio, até porque ele não deixou o Guaratinguetá, por conta dessas atitudes que ele sempre teve conosco. A gente permanece com ele no nosso grupo, e só que os resultados, como eu falei no futebol, as coisas não acontecem. Eu tive a grata satisfação de fazer aí um convite ao meu amigo particular, Toninho Cecílio, que juntamente com o Betinho já tiveram trabalhos feitos conosco, muito bons trabalhos. E aqui eu quero deixar muito bem claro que o Toninho foi do profissionalismo e de uma identificação muito grande conosco. Toninho, eu quero aproveitar aqui a imprensa que está presente para dizer isso. E aceitou, nós iniciamos uma conversa, o Toninho aceitou esse desafio, mais um desafio na carreira dele. Ele que é um cara sensacional, trabalhador e vencedor, onde passou sempre fez grande trabalho. O Toninho tem inclusive uma experiência muito grande, inclusive nos bastidores do futebol, então conhece a nossa filosofia de trabalho. E para mim foi uma honra o Toninho ter aceitado esse convite nosso, realmente pegar o time numa situação não muito legal. O time está aí muito cheio de altos e baixos, e eu tenho certeza absoluta que o Toninho vai fazer e fará um grande trabalho aqui no Guaratinguetá. Viu, Toninho? Então, é o que eu tenho para te dizer, desejar a sua chegada aqui no clube de uma forma muito carinhosa por todos aqui do clube, e um respeito muito grande por você, pelo seu trabalho, você sabe disso, Toninho, viu? E só parabenizar você, eu tenho certeza que esse desafio é mais uma na sua vida que você vai tirar de letra. Eu queria aproveitar o ensejo também, apresentando o Toninho e o Betinho, apresentar também o Leandro. O Leandro está chegando no clube hoje também para assumir aí a função de treinador de goleiro. Haja vista que o João Carlos Fonseca de Paula Santos, do Cacalo, no último domingo, ele pediu demissão do clube, do cargo que ocupava. Então o Cacalo pediu seu desligamento do clube, e o clube é uma empresa, e a empresa tem que continuar seguindo adiante. Vários vão passar, inclusive esse presidente que nos fala também passará um dia pela história do clube, mas o Guaratinguetá Futebol não passará. Sempre vai estar, se Deus quiser, aí, sempre deixando suas marcas com o torcedor. O Cacá, então, no último domingo pediu demissão, ele não foi mandado embora do clube, quero deixar isso bem claro. O Cacá, que nós também temos um respeito muito grande por ele. Eu quero aproveitar aqui toda a imprensa que está aqui hoje presente nessa apresentação para dizer que não houve demissão do Guaratinguetá no treinador de goleiro Cacá. Então, como a vida segue, nós trouxemos o Leandro, um profissional que já passou pelo Corinthians, estava atualmente no Audax, é um profissional que nós já conhecemos o seu trabalho e tenho certeza absoluta que continuará fazendo esse grande trabalho que ele já fez nos clubes onde passou, aqui também no Guaratinguetá. Da minha parte é isso, eu queria deixar vocês bem à vontade aí para dar sequência ou se tiver alguma pergunta a ser feita, nós estamos aqui para responder, mas deixar vocês à vontade aí com as estrelas que são aqui no caso hoje, Toninho Cecílio, Betinho e o Leandro. Nós tivemos uma reunião geral no clube aqui com os jogadores de comissão técnica no último domingo, onde eu tive uma fala normal de um presidente de clube para com os jogadores de comissão técnica, e nessa fala, logo após a saída da comissão técnica e da diretoria da sala, nós deixamos os jogadores reunidos e fui surpreendido na minha sala logo após o Cacá querendo falar no particular comigo, e de imediato ele pediu que fosse feito um acordo com ele, no caso mandado embora. Eu falei que eu não podia, porque eu sempre fui um defensor do trabalho dele, e aí então ele resolveu por bem pedir demissão. Então de imediato, pronto, pedir a demissão. E na nossa análise rápida, a gente acha que quando a pessoa está pedindo o seu desligamento, a gente acha que o comprometimento, a própria vontade de trabalhar na empresa não existe mais. Então nós acatamos o seu pedido. Ele demonstrava estar satisfeito com alguma coisa? Não demonstrou nada, até porque não foi falado nada diretamente para ele e nem para ninguém. Foram palavras e frases ditas
para quem quisesse ouvir e para quem quisesse entender o que a gente estava falando. Com certeza alguma coisa do que foi falado deve ter servido para ele achou que era uma conversa direta e acabou pedindo por esse desligamento, que foi prontamente aceito, pelo motivo que eu já falei. Funcionário descontente não rende, não produz, então nós aceitamos e acatamos então, a decisão do próprio treinador de goleiro do Cacá. Primeiro que o Toninho não estava dando sopa no mercado, é um profissional que está sempre muito bem procurado, inclusive tinha propostas já em mãos para estar assumindo outros clubes, e por isso que da minha fala no início aqui, agradecendo já o carinho, a atenção que ele teve para conosco e aceitando o nosso convite, porque é um treinador de ponta e tinha aí outras equipes aí no encalço dele para assumir posições aí no Campeonato Brasileiro da Série B, inclusive. Então, assim, é óbvio que o nosso conhecimento, o nosso relacionamento de amizade, é óbvio que facilitou e ele, na verdade, veio para somar muito para a gente, até abrindo mão de certas coisas que ele teria, inclusive, em outros clubes aí. Então, só para deixar bem claro isso, que nosso respeito, nossa admiração, mais uma vez eu falo, pelo treinador Toninho Cecílio. Primeiro, boa tarde a todos e queria agradecer as palavras do presidente Israel. É um prazer também muito grande voltando a trabalhar no Guará, que é um clube que marcou minha vida. Todo mundo sabe que eu comecei minha carreira de treinador aqui, praticamente, quando eu voltei de Fortaleza, quando eu fui dirigente de Fortaleza. E acabei saindo porque eu recebi uma proposta no Palmeiras naquela época, mas a gente posturou junto com a diretoria que aqui está, o Israel ainda está, uma equipe que veio fazer história, né, aqui no Guaratinguetá. Então eu tenho um prazer muito grande e estou bastante feliz em poder dar a minha contribuição. Agora é um trabalho muito sério que a gente precisa fazer, porque o campeonato é difícil, enfim, todo mundo sabe disso. Mas eu estou bastante motivado, com o Betinho e com o Leandro, com a ajuda deles, estamos chegando para fazer a diferença. Né? Chegar aqui e falar que o que vai fazer vem ajudar, aquele papinho, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Né? Então, colocar o time mais acima da tabela, enfim, então, esse tipo de coisa. Agora, com relação ao Carlos Otávio, eu já trabalhei com o Carlos Otávio lá em Americana, eu gosto muito dele, é uma pessoa muito transparente, muito honesta, muito capacitada, salvou a equipe aí junto com a diretoria, como bem o presidente falou, do rebaixamento ano passado, uma luta muito difícil, né? Com as limitações financeiras que o clube tem, briga, mas cumpre o que promete, né? Então o Guaratinguetá tem essa linha de trabalho muito respeitada no mercado, é uma equipe que honra seus compromissos, e o Carlos Otávio ele começou a trabalhar comigo lá em Americana, né? na série B de 2011, onde eu fiz uma amizade muito forte com ele, sempre torci muito por ele aqui no Guaratinguetá. A diretoria achou por bem, o momento exigia uma contratação de outro treinador. Eu tive duas propostas semana passada. Óbvio que é chato falar da equipe, porque a equipe já contratou treinador e enfim, é normal também. Mas eu não tinha acertado, eu tinha sido preterido dessa equipe que me procurou na semana passada, e outra estava em negociação da Série B também. Mas isso não vem ao caso. Eu acho que o momento, o Guará para mim ele é muito interessante pelo fato de eu conhecer as pessoas que comandam o clube, já ter trabalhado aqui, conheço as pessoas que dão suporte ao meu trabalho no dia a dia, né, como mordomo, rouparia, fisioterapia, todo mundo. Isso para mim tem importância para o trabalho do treinador, isso pesa. E é uma equipe que disputa a Série B, e é uma equipe que eu gosto, assim, eu acho que vou trabalhar para haver um encaixe um pouco mais justo para que essa equipe cresça, assim, eu vejo espaço para isso dentro da competição. A gente tem, né, óbvio, eu vejo um potencial de crescimento dentro dessa competição. O elenco tem uma unidade interessante, tem caráter. É óbvio que o Guaratinguetá, ele disputou a Série A2, e isso tem uma diferença de orçamento muito grande, né? Então a gente percebe que houve uma mudança no elenco para a Série B, e isso está gerando ainda algum tipo de falta de resultados mais consistentes, né?
e um distanciamento dessa zona. Eu não acho que está bem desconfortável. Eu acho que a gente está numa zona muito desconfortável, né? E metade do campeonato já foi. Não se brinca com a Série B, com a Série A, enfim, campeonato de ponto corrido. E então eu acho que nós temos onde a gente pode chegar, onde esse elenco pode chegar. Isso você não pode pôr limitação, porque ela pode chegar. Ninguém falava que a Chapecoense estaria na segunda colocação do campeonato, né? Uma equipe que veio da Série A3 e ela está. Nós já montamos uma equipe aqui que chegou a vice-campeão, semifinal do Campeonato Paulista, outra quase que subiu para a Série A de Brasileiro. Já foi montada uma equipe assim. Então, camisa não diz nada, a gente tem que trabalhar. Eu acho que esse grupo tem potencial para crescer bastante na competição. Mas falar nessa posição ou naquela, eu não vou me autolimitar justamente na minha chegada, inclusive. Com relação a carências, é um problema, um assunto que eu acho um pouco precipitado falar nesse momento. Eu tenho visto a equipe, ela está um pouco equilibrada, assim. Não vejo grandes carências. Tem 2 centroavantes de área, tem 2 laterais, tem meias que chegam, meias que organizam, volantes que saem, volantes que ficam, mais guarnecendo a defesa. Então a equipe está bem montada, está equilibrada. Talvez eu possa, eu entendendo que possa vir a necessitar de algum reforço em determinada posição, falar com a diretoria, né? Mas de uma forma interna, ver se tem no mercado, porque o momento para contratar é difícil. Além de estar todo mundo já quase que empregado, né? Difícil achar jogador disponível. Nós temos pouco tempo para fazer as inscrições, né? Acho que um mês, se não me engano, mais ou menos. Bom, enfim, eu acho que vem em segundo plano essa coisa de reforçar o elenco, até porque isso já não foi passado. O clube do Guaratinguetá é gerido como uma empresa, tem suas limitações financeiras, e isso foi colocado para mim na minha contratação. Olha, nós temos alguma dificuldade aqui. Eu falei, não tem problema, tem um time que está competitivo, fez grandes partidas, eu vi algumas grandes partidas, bons momentos dentro da competição, que me fazem enxergar que esse mesmo grupo tem condições de crescer. Agora, havendo uma necessidade ou outra, eu acho que aí, tendo um consenso, a gente vai atrás e ver se consegue encontrar alguém em forma também, né? Não dá para trazer um jogador fora de forma, tem que estar alguém já jogado, ou que não está sendo utilizado na Série A, às vezes, mas já está ali trabalhando, né? Então a gente não tem mais tempo, é muito curto. Um turno de campeonato, né, que é o que a gente tem agora, dá a impressão que é muita coisa, mas não, tem que reagir rápido, sair dessa zona até para jogar mais tranquilo e render mais. Em primeiro lugar, eu preciso ver com a comissão técnica em qual estágio físico está o grupo, porque ele pode precisar de descanso ou pode precisar de uma pegada muito mais forte para aproveitar esse período. Ou alguns jogadores precisam de um intervalo. Então isso eu preciso conversar ainda com o Altair, que é o preparador físico, com o Dude, para que a gente possa determinar, esse jogador está precisando fazer um trabalho específico de força, de velocidade, enfim. Então o meu planejamento ainda vai ser estabelecido, mas num primeiro momento eu já gostaria de ver com o Flávio, com a diretoria, para ver se a gente consegue fazer mais um jogo-treino, que é para que aqueles jogadores, principalmente aqueles que não estão jogando muito no campeonato, tenham um pouquinho mais de lastro, né? Vão ganhando lastro físico, lastro de jogo. O Coelho mesmo hoje fez um jogo-treino, enfim, outros jogadores, o Murilo, que não tem jogado tanto, mas zagueiro precisa estar sempre fazendo esse tipo de jogo. O Michelzinho, que chegou agora, que está treinando, né? Enfim, o Lúcio Flávio também que está treinando. Então, alguns jogadores que a gente precisa ver. Nesse sentido, a gente vai tentar encaixar, ver se é possível ainda agendar mais um jogo-treino para esses jogadores que ainda não vêm jogando com muita frequência. Se a diretoria estiver disponível para fechar um contrato novo com ele, mais um contrato, eu quero ele sim, porque é um jogador interessante. Nós temos o Arroz, o Eduardo, que é um belo lateral direito também, e o Murilo, né, que vem jogando mais. E o Coelho ainda está num processo de recuperação, porque ele teve alguns problemas físicos, que eu estou ainda me inteirando, né, dos problemas que ele teve. Mas a capacidade dele eu conheço há muito tempo, ajudaria muito, gostaria muito de contar com ele.
desde que ele ainda vou conversar com o jogador e com a diretoria sobre esse caso específico. Esse é um caso pontual, mas é um atleta que está aí, treinou, eu vi hoje jogando e pelo que eu vi é só uma questão de ritmo de jogo, ganhar um pouquinho de lastro, ter um pouquinho de paciência, mas dar um pouco mais de força para ele. Pelo que eu vi hoje, né? Foram 45 minutos que ele treinou, mas eu gosto desse jogador, eu sempre gostei do estilo dele, é um jogador de personalidade forte, agora muito mais jogado ainda, agregaria bastante ao elenco, não tenho dúvida. O Coelho não tem contrato ainda no clube, ele acabou de fazer ele está fazendo um trabalho de recuperação da musculatura, como o Tony bem falou, inclusive por conta dele, mas já chegou para a gente poder observar, até porque ele esteve conosco no Campeonato Paulista, nós estamos observando aí como é que foi essa evolução e estamos vendo com bons olhos. Eu acredito que a gente, assim, mais com certeza absoluta, ele está recontratando. Ele está voltando, então, chegou a sair. Ele saiu do Campeonato Paulista e está voltando agora, numa condição muito melhor do que ele esteve aqui. Inclusive, a olhos vistos assim, já se percebe o biotipo dele, que já está bem diferente, ele estava um pouco mais inchado, mas um trabalho muito bem feito lá na academia do Marcão em São Paulo. E com certeza absoluta será um novo reforço aí nos próximos dias para o Guaratinguetá. Isso precisa melhorar, não tem um porquê ser assim. Tudo bem que se você for considerar o aproveitamento das equipes todas da Série B fora de casa, tem um peso maior jogar um pouco fora, por causa das viagens, enfim, é uma série de coisas que é diferente um pouco da Série A, que já é difícil de jogar fora, mas o número do Guará está pouco, está baixo para jogar fora. Não está normal, né? Não está no normal, ele está baixo. Então isso número não dá para negar, né? Tem que melhorar isso aí, mas isso até o jogador quer, sabe disso. E briga por isso, ele quer chegar fora e ganhar, porque é onde você dá o salto, né? Fazendo o resultado em casa depois, na sequência, a vitória fora te faz dar o salto na tabela. Então não tenho dúvida que o Carlos Otávio trabalhou para isso, os jogadores estão... Mas eu preciso fazer algo diferente fora, não tenho dúvida. Mudar uma estratégia aqui, outra ali, eu não sei o que eu vou estudar ainda o que fazer, mas eu repito, nós estreamos no São Caetano 2 fora, né, Betinho? Ganhamos de Náutico e Ponte Preta, e já perdi estreia como aqui, então não dá para ser uma regra, eu não sei o que vai acontecer em termos de resultado, mas eu tenho que ter a certeza que a gente vai fazer um jogo excelente em termos de competitividade. Isso está sob o meu controle. O resultado não, porque tem um time interessante, G4, tal, aquela coisa toda. Agora, que eu tenho que ter o controle, que eu vou fazer eu vou ver uma equipe disputando a partida, duelando, enfrentando de igual para igual, isso eu tenho que ter. Porque isso é dever do profissional. Isso eu vou cobrar. Né? Então, e é assim, eu jogo fora, depois nos outros, vai ter que ter uma consistência melhor, né? Em termos de resultado fora, com certeza. Não, olha, esses jogadores têm problemas contratuais ainda, né? Até o presidente pode falar melhor, mas tendo condições de jogo me interessam, todos eles. Michel teve comigo em 2007, agora no São Bernardo, voltou do Japão bem, enfim, todos vocês aqui do Guaratinguetá conhecem bem, e o Lúcio Flávio muito mais, né? Recentemente teve uma grande passagem aqui antes do clube sair daqui e retornar, e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele também. Os dois são muito interessantes, identificados com a torcida, com a cidade, história vencedora, e jogam futebol, né? Cada um na sua função, eles produzem, então são jogadores ainda jovens, que vão também nos ajudar bastante. Eu, havendo o acordo com a diretoria resolvendo os problemas, eu me disponibilizando os atletas que já estavam aqui, não depende da minha avaliação, a diretoria já tinha contratado, vão me ajudar bastante. Gostaria de poder contar com eles, sim. Eu acho que é um pouco... eu vou analisar. Eu acho que é um pouco cedo para falar nisso, mas se você tiver em 1 mês, 2 meses, um grupo de jogadores que está sendo muito pouco utilizado, é até bom para esses jogadores que sigam a carreira em algum outro lugar, mas é muito prematuro. Eu não tenho nem vislumbre, porque tem um ou outro jogador, poucos, que eu não conheço. E vejo que tem a mesma coisa que não vem jogando muito, são bons jogadores. De repente, mudando um pouco o enfoque, a abordagem, começa a render. Isso não é... O Otávio tem um jeito de ser,
trabalhar, eu tenho outro, às vezes um rende menos comigo e rende mais com ele, mas pode acontecer. Então, por exemplo, Davi Ceará, que não vem jogando, eu conheço, já fez grandes partidas na Série B, enfim, alguns outros jogadores aí, o Pedra, né? O Clay, que eu acompanhei no interior do Rio Grande do Sul já há 2 anos, veio para Portuguesa, enfim, já vi jogar, enfim, quase todos eu conheço, mesmo aqueles que não vêm jogando tanto. A gente viu em algum momento, então eu prefiro, até questão de justiça, para você ter uma imagem no mercado de ser um cara justo, treinador que enxerga, dá oportunidade, olha, para depois dar uma avaliação, né? A não ser que o clube tenha alguns casos diferentes disso, que tenha problemas contratuais, ou o clube já fez avaliação técnica, o clube tem uma comissão técnica permanente aqui, né? Eles têm o poder de análise deles, então nós vamos estudar isso. Se alguma situação já está encaminhada, por decisão da diretoria, de alguém que eu não conheço, se é alguém que eu conheço, não, esse cara vai jogar comigo, eu vou dar a minha opinião. Mas alguém que eu não tenha conhecimento, a gente aceita e a diretoria já tomou decisão de uma ou outra situação, isso ainda a gente vai conversar. Sim, eu acho que o equilíbrio é grande. Não há uma equipe que, como você falou, acho que o Palmeiras, pelo orçamento, muito diferente das demais, mas mesmo o segundo, terceiro colocado, eu acho que elas estão mais ajustadas. Se você pegar a Chapecoense, ela vem de uma base desde a Série C. Quando o Guaratinguetá fez isso, também subiu. Ela subiu da C para B, subiu da A3, A2, A1, aquela base quase foi campeão paulista, com Jesse, Tobi, Edson Bastos, Michel. Então, como o Guaratinguetá está na A2 e na Série B, que são campeonatos muito díspares, você tem uma dificuldade de manter essa base um pouco mais, com um orçamento maior, né? Eu acho que a Chapecoense fez isso, por exemplo, né? O Paraná também. O Paraná estava lá até o final do estadual e manteve a base do ano passado. Estava em dificuldade, quase caiu ano passado, quando ela subiu, estava 3, 4 pontos da zona de rebaixamento, terminou em 10º, esse ano fez um bom estadual, enfim, trouxe mais jogadores depois da minha saída, boas contratações, e está conseguindo o G4 também. Joinville, mesma coisa, 60% da base. Então o que eu vejo não é tanta diferença na parte técnica, mas sim de manutenção de trabalho, de projeto, tentando trazer com as dificuldades inerentes ao próprio campeonato, ao mercado em si, que é difícil realmente você manter um elenco caro, mas essas equipes que conseguiram fazer isso, ficou só uma peça aqui, outra ali, estão melhor dentro do campeonato. Não sei se está me fugindo um ou outro, o próprio Boa também, o Boa Esporte está bem no campeonato. Por que o Guaratinguetá não pode estar no lugar do Boa Esporte? Não tem explicação, e não pode ter desculpa. A gente tem que trabalhar melhor. A verdade é essa, não chegar aqui e falar, pô, a verdade é essa. Bom, se for questão física, ela é explicada apenas pela chegada no meio do campeonato de alguns jogadores de vários mercados. O Michel vem dali, o Xuxa vem do outro mercado, o grupo ainda se encontra um pouco heterogêneo na parte física. Porque a capacidade dos profissionais, tanto o Valmir Cruz, que foi meu preparador há muitos anos, inclusive o Palmeiras como jogador ainda, e era meu preparador e da minha comissão técnica recentemente, tanto quanto o Altair, que veio para o lugar dele, são muito qualificados. Então isso eu estou muito tranquilo. O Dude, que estava aqui também, que já trabalha aqui há muito tempo, sou bastante tranquilo, são muito trabalhadores, assim, os caras trabalham jogador demais, muito bem preparados. Isso sempre foi forte no Guará, parte física. Então pode ser que esteja acontecendo alguma coisa por causa do encaixe. Um chegou ali, outro chegou lá desde a A2, e essa falta de uniformidade na questão física. Aí você pega terça e sábado, essa coisa toda que é para todo mundo, hein? Isso é para todo mundo. Aí pode dar uma oscilada, mas eu não vi ainda essa parte. Por exemplo, eu vi Palmeiras, eu vi na questão física uma uniformidade. Eu assisti aqui realmente, trouxe meu filho para ver o jogo, e eu vi isso, não notei esse tipo. Agora, pode ter um abalo psicológico, isso, que eu nem gosto de falar muito disso, que é frescura, a verdade é essa. Pô, tomou um gol, e aí? Vai tomar o segundo porque tomou o primeiro? Não, calma, se mantém estabilizado. Tudo isso é trabalhado, né? Pode ser trabalhado, pode ser melhorado, pode ser piorado, depende do treinador, da abordagem dele, do que ele fala. Isso tudo a responsabilidade é minha daqui para frente.
Isso eu não posso fugir a ela, é minha, recebo para isso. Então essas coisas que talvez eu preciso fazer melhorar, porque esse é o meu trabalho. E os jogadores sempre querem fazer o melhor, isso eu não tenho dúvida. Sempre eles querem ganhar, vencer, estar lá em cima. Eles são quem primeiro ganha com isso na carreira. Então a gente agora tem que conversar com eles, né? Falar, o que está acontecendo, vamos melhorar aqui. Melhorar vai ter, né? Mas quais os setores, o que a gente pode mexer aqui, mexer ali, o que está acontecendo? Eu ouvi também muito, né? Porque são jogadores experientes, muitos deles. Uma base boa, a gente tem uma equipe legal, interessante, mas precisa jogar mais. Isso aí não dá para achar, não, vamos que vai dar certo, melhora um pouquinho, não. Precisa mudar, ser mais agressivo no bom sentido, agredir mais o adversário, agredir sem bola em termos de marcação, de pegada, agredir com bola, chegar mais com a passagem dos laterais, com a chegada de volantes, enfim, esse tipo de coisa, tentar aumentar a equipe sem perder o equilíbrio de jogo, né? Sem bola, com bola, essa uniformidade, compactação, tudo isso é um desafio que a gente vai ter que assumir a responsabilidade do treinador. Não, meu pensamento é fazer a Série B. Não foi conversado pela diretoria comigo, nenhum tipo de situação para o ano que vem. Também não me faz falta. Para mim tá bom, vou ter um foco total nesse momento. Até porque eu também preciso ajudar a equipe a melhorar, porque senão eles têm que trazer outro treinador. Né? Não pode ficar nessa região aí não. Né? Então a gente precisa confiar no trabalho, fazer o rendimento da equipe melhorar já de forma quase que imediata, não tem mais tempo para perder. E respirar numa zona mais um pouquinho mais confortável. Confortável no futebol não existe essa palavra, né? Você tem que estar sempre se cobrando. Conseguimos livrar, estamos a 3 pontos do G4. Aí a gente tem que se incomodar para chegar no G4, enfim. Nós temos hoje 9 pontos de diferença, né? São 3 jogos aí, então é possível e a gente vai respirar isso, trabalhar para isso. E a outra pergunta? É com relação aos auxiliares técnicos, né? Eu trouxe o Betinho, que trabalha comigo há muitos anos, e não sei, o Otávio fica comigo, eu não sei da situação do Sandro e do Ladeira, realmente eu desconheço. Né? São profissionais que eu conheço há muitos anos, né, os dois, né? Mas eu desconheço, é uma decisão do clube. Agora aproveitando o gancho da pergunta, já foram desligados do clube, né? É uma nova comissão técnica, eles pertenciam à comissão anterior, e com um acordo aí, tanto Ladeira quanto o Sandro também, desde ontem já não fazem parte mais da comissão técnica corporativa. O Paraná acho que estava numa situação parecida, assim, um pouquinho acima até, se não me engano. Estava uns 4, 5 pontos da zona. O Guará pode entrar, né, nessa rodada. O que eu posso achar? Um dos pontos, assim, vou te jogar na mesa, assim, deixa eu ver se eu consigo, mas assim, diferente. Eu tinha problema de salário atrasado lá, que eu não tenho. Lá eu tive que contornar isso junto com os jogadores, eles chegaram a fazer até greve, mas sempre jogaram com muito profissionalismo, assim, um grupo excepcional. Aqui eu não tenho esse problema, é uma preocupação importante e que eu não vou ter aqui. Isso é importante para mim, é muito importante, porque eu posso exigir o máximo do jogador, porque ele está sendo respeitado nas obrigações do clube. Qual que é mais semelhança? Olha, tem algumas semelhanças com jogadores experientes nos 3 setores. Aqui é o Alex Afonso na frente, o Marquinhos na zaga, lá eu tinha o Anderson, o Ricardo Conceição também ali no meio, com o Lúcio Flávio. Aqui eu tenho o Fran Sérgio, que é um jogador que eu gosto bastante, tem uma liderança técnica, preenche o espaço ali, é um cara que subiu o Criciúma, muito bom jogador. Eu tenho umas situações semelhantes, o Juninho, que tem uma bagagem já, muito bom jogador também, o Xuxa, enfim, o Michel chegando agora, se tudo der certo aí com o clube e voltar a jogar. A gente tem algumas semelhanças, assim, eu não sei, acho que o Paraná tinha na época esse ambiente, assim, um ambiente, o que vai acontecer agora? Porque o Ricardinho tinha montado o time e o time não decolou na Série B e estava numa curva descendente.
e com uma pressão enorme que você sabe como é o Paraná. Mas a gente devagar foi conseguindo aparar as arestas, trabalhando em equipe, e junto muito com os jogadores, com o caráter deles, a gente conseguiu. É o que a gente vai tentar aqui, porque esse grupo tem... É muito bom você notar, porque às vezes o time está mal, mas é um grupo de caráter, assim, um grupo treina, um grupo respeita a camisa, respeita o torcedor, respeita a diretoria. Eles querem, se ajudam, brigam, discutem essas coisas, mas você vê caráter, você vê que os caras não querem estar ali. Às vezes você não encontra time assim, às vezes você encontra, você olha para aquele time, esse time não vai sair, né? Tá difícil. Você conhece de um outro clube, mas agora aqui não, aqui você vê isso. Isso não elimina problema, tem problema, que senão não estaria nessa zona. Mas são problemas corrigíveis, ainda há espaço para isso, e principalmente porque você sabe que eles querem, são profissionais que respeitam o treinador, respeitam a comissão técnica, respeitam a diretoria, torcida, e querem, você percebe isso, vocês mesmos percebem isso, vendo o time jogar em alguns momentos. Então, eu acho que isso também é uma semelhança que existe. Existe, o Michel está prestes a ser apresentado oficialmente, como o Toninho falou, são questões contratuais que a gente só apresenta o jogador depois de assinado efetivamente o seu contrato. Ele vem treinando conosco aí porque é um atleta que tem o respeito do clube, então na conversa com ele, no acerto com ele, a gente já trouxe para estar adiantando inclusive o processo de preparação física. O Michel está prestes aí, mais 1 ou 2 dias a gente vai estar apresentando o jogador já oficialmente. E o Lúcio Flávio tem uma questão contratual séria, que nós emprestamos esse atleta para a Coreia, e existe uma multa contratual pela devolução do atleta, o Guaratinguetá não pode abrir mão disso, mas já estamos inclusive estudando uma redução dessa multa contratual para que a gente coloque o Lúcio Flávio em condição de jogo. E emendando a sua pergunta, alguns podem perguntar, mas estão fechadas as janelas de contratação, ele está vindo do exterior. Um dos motivos da gente estar abrindo mão dessa multa contratual ou reduzindo a multa contratual realmente no sentido de a carta declaratória do encerramento do contrato vir com uma data retroativa ao encerramento da janela, no que daria condição da gente inscrever o jogador para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas eu vi o Guará fazer um primeiro tempo contra o Sport, que era para ter vencido, né? A partida, vamos dizer, né? Atropelou o Sport aqui no primeiro tempo. Eu lembro que eu vi esse primeiro tempo. O segundo tempo foi ruim mesmo. Até o erro de arbitragem, enfim, aquela coisa. Contra o Palmeiras, jogou de igual para igual. Né? Então dá. Então, aí, eu acho que ainda não conseguiu uma melhor performance por detalhes. Não é uma coisa que, não conseguiu e não vai conseguir. Não é isso, não é verdade? Eu vi jogando bem contra o Ceará, no primeiro tempo foi bem também. Eu assisti o primeiro tempo, também não assisti o segundo. Vamos analisar todos os jogos possíveis, agora eu e o Bertinho. Isso faz parte, é sempre muito importante. Então eu vejo assim que se a gente melhorar uma compactação melhor ali, um poder de decisão, dá coragem para o jogador, sabe? Ao mesmo tempo que você dá responsabilidade. Não, quem vai resolver é você mesmo. Essa notícia ruim e burra. Pô, pega, é aí que você vai fazer a diferença. É a gente que decide. Na hora que começa o jogo, somos nós. Treinador escalando, mexendo. Não tem mais, acabou a diretoria, acabou a torcida, a gente tem que fazer a coisa acontecer. É bom olhar logo a realidade, que depende muito mais da gente do que a gente pensa. Então eu vejo dessa maneira. Eu vi que eles já fizeram grandes equipes contra. O Chapecoense também foi uma partida boa, eu não cheguei a ver. Mas parece que foi uma boa partida, né? Parece que fiz uma partida igual, deu trabalho. Então, de repente, um detalhe poderia ter sido um empate ou uma vitória, né? Então isso a gente tem que melhorar, não vai ser por acaso. A gente precisa, o que precisa? Fazer mais finalização, um posicionamento diferente, uma agressividade, se lançar ao ataque com mais velocidade, chegar com mais gente dentro da área. Tudo isso são coisas que a gente vai detectar. Tem a minha opinião, a opinião do Carlos Otávio, que eu vou ouvir bastante, do Betinho, os jogadores, tudo isso vai formar a nossa nova forma de atuar. Lógico que não tem nada diferente, assim, estrondosamente diferente, mas eu preciso ver algo diferente. A gente tem que ver um time diferente, né? Na próxima rodada já. Então, eu acho que, melhorando alguns pontos, finalizando a resposta para a sua pergunta, eu acho que a gente pode sim, tem condições, tem time para vencer aquelas equipes que estão
no topo da tabela. Sempre ajuda, porque ele tem as informações e veja bem, ele ajuda porque ele tem uma personalidade adequada para passar as informações de forma equilibrada. Então pode ser que ele tenha tido um probleminha com um outro, um desgaste, um atrito normal de líder, mas ele, pela educação, pelo caráter dele, ele não vai deixar isso contaminar a análise que ele vai fazer para mim, né? Que isso é importante. E também eu vou ter a minha análise final, mas é importante ter informações em grande número e velocidade também, para a gente acelerar as etapas, né? Para mim é excelente, né? Então eu não posso chegar lá e não conseguir o resultado e falar que eu não estou sem tempo para trabalhar, né? Então eu falo internamente aqui, eu vou cobrar muito eles, mas assim, a responsabilidade é muito minha, eu tenho tempo para trabalhar, ainda bem que eu estou tendo esse tempo para minha estreia, depois não vou ter mais, é rápido, e o campeonato é esse para todo mundo, né? Eu não gosto muito de ficar dando desculpa, dei sorte de chegar e ter uma semana para trabalhar, então vou tentar aproveitar da melhor maneira possível, trabalhando forte, quem tem que trabalhar, dando uma segurada em quem tem que segurar também para não estourar. Vamos conversar com o pessoal da comissão, equilibrar e tentar diminuir aquela diferença entre os jogadores, aquela diferença física de jogo, de jogo, que você claramente vê que ainda não existe aquela uniformidade, né? Do Chapecoense, os três setores bem equilibrados na parte física, na parte tática, na composição, não está assim, né? Não está assim. Então isso a gente vai tentar essa semana, até o jogo da estreia, principalmente a parte tática, sem deixar de trabalhar força e velocidade, isso é fundamental hoje, mas assim a gente pode incluir no mesmo trabalho, né? Eu gosto de trabalhar muito assim, às vezes a parte física dentro da parte com bola, com tática. O Altair também trabalha muito assim, e a gente vai tentar acelerar alguns processos nesse sentido, para tentar ver uma equipe, ver se eu consigo ajustar ela do meu ponto de vista, né? Um pouco mais do jeito que eu quero. Tem dois desfalques, que a gente precisa ver quem que vai jogar por cartão amarelo, né? O Juan e o Wendel. Enfim, olhar, estudar bem o Paraná, como jogo dado, que a gente já sabe um pouco, né, da forma como ele gosta de jogar, que é uma estreia boa. É uma estreia boa, porque também se a gente conseguir o resultado, você não ganha só 3 pontos, você ganha mais coisas, né? Preocupe não é o ideal. E eu falar, presidente, você me conhece faz tempo, não gosta, não é legal, não é o ideal. O jogador não gosta. O jogador dá cara. Ninguém quer campo ruim, nunca vai ser bom. Que nem o Náutico agora está reclamando que está jogando na Arena Pernambuco, que lá nos aflitos eles não perdiam para ninguém. Isso não existe. Eles têm que preparar uma equipe para jogar na Arena Pernambuco. É verdade? Isso é bom para todo mundo, menos lesão, o jogador tem mais prazer, está na concentração, sabendo que vai pegar aquele tapete, ele fica diferente, ele vai para o jogo diferente no ônibus. Então, infelizmente, a realidade é essa, ninguém ia reclamar do campo se ele tivesse excelente. Então ele está apresentando dificuldades. As razões, aí eu não vou entrar, porque não sou da diretoria. As razões por que isso aconteceu, né? Aí já não é a minha área. Mas eu gostaria de ter um campo melhor enfim, a gente vai, eu não vou também ficar reclamando. Antes de assinar o contrato aqui com o presidente, eu sabia com o estado do gramado. Então eu não vou ficar batendo nessa tecla, e também não quero um jogador com foco no gramado, eu quero um jogador com foco no adversário. Todo jogo, adversário, o gramado é esse, meu amigo. Você não quer, pede decisão, mas é este, infelizmente, não dá para ficar reclamando disso, entende? Na verdade, nós temos conversado bastante, inclusive eu faço questão que depois da apresentação, que vocês possam dar uma subidinha no campo, nós estamos fazendo, o Guaratinguetá está fazendo um trabalho por conta própria, nós sabemos de todas as dificuldades da prefeitura, já levamos o problema, a própria administração municipal tem acompanhado aí as reclamações, os comentários negativos, né, que surgem não para o Dario Rodrigues Leite, para a cidade de Guaratinguetá, porque o time representa a cidade. Nós é óbvio, nós estamos levando esses problemas e estamos fazendo o que dá para ser feito. Primeiro que não dá para ser feita a troca do gramado, nós vamos ter que pensar no final do ano,
mas já estamos, inclusive, iniciando uma conversa nesse sentido. E, por enquanto, como o Toninho falou, o campo que nós temos para jogar vai ser esse, e o Guaratinguetá vem fazendo um trabalho na tentativa de melhorar. A gente sabe que tem muitos jogos feitos, inclusive pelo próprio Sub-20 do Guaratinguetá, atualmente Sub-20 também do Mantiqueira. Eu vou começar agora, a partir desse trabalho que está sendo feito hoje, também iniciar uma conversa com a Federação Paulista, no sentido da gente tentar mudar os jogos do Sub-20 do Dario para o campo do Chico Vaz. Tudo isso tem que ser conversado para que a gente deixe realmente só para o futebol profissional o gramado, que já não é muito, né, não é bom, mas pelo menos jogando só, quanto menos utilizar é melhor. Inclusive, eu tenho ideia desse trabalho está sendo feito, nem mesmo preparativos para o jogo a gente não está fazendo aqui, está fazendo no CT. Então, para que a gente possa dar uma melhorada. Então, eu faço já o convite, estendo aí o convite para vocês, que vocês possam estar dando uma subidinha até o campo e ver que nós estamos fazendo um trabalho com muito material de adubação, de minério para o campo, enfim. Nós não perdemos o gramado, a grama está lá. Ela precisa ser menos utilizada e a gente precisa trazer essa grama para fora, onde está muito, muito pisoteado, para que a gente tenha um gramado um pouco melhor, eu diria 50% aí da normalidade para se jogar futebol.